Essa coisa que estamos chamando de telepatia existe em todos nós quando somos bebês. Fomos levados a deixar isso de lado. A informação está sendo transferida de alguma forma. Pode ser uma consciência compartilhada, uma coerência. Que sabemos existir, especialmente em primatas. Eu queria provar a não localidade além das partículas. Pode ser precognição, telepatia, visão remota ou clarividência. Você tem toda essa física que as pessoas nem questionam. Essas coisas poderiam ser explicadas evocando apenas mais uma dimensão. A doutora Diane Hennessy, neuropsiquiatra e especialista em consciência, é reconhecida por pesquisas inovadoras em habilidades telepáticas e extrasensoriais. De certa forma, fiz uma engenharia reversa do cérebro de um modo incomum. Acreditei que as habilidades de Savant indicam potencial para a computação quântica no cérebro e alcancei uma compreensão diferente. Muito disso se baseia na sincronia com outros seres humanos. Nós, como espécie humana, precisamos nos organizar melhor. Precisamos perceber que fazemos parte de um todo interconectado. Como você testa a telepatia de uma forma que seja quantificável? O que estamos vendo é... Oi, eu sou a Mayim Bialik. E eu sou Jonathan Cohen. E bem-vindos ao nosso Análise. Os autistas savants conseguem demonstrar habilidades que potencialmente desafiam tudo o que sabemos, não só sobre o cérebro humano, mas também sobre a consciência. Estamos aqui com a doutora Diane Hennessy. A doutora Hennessy é autora do livro SP Enigma. Ela se formou na Escola de Medicina Johns Hopkins, lecionou na Faculdade de Medicina de Harvard e foi psicoterapeuta por 40 anos, trabalhando de perto com muitos autistas savants não verbais. Ela também fundou o Instituto Hennessy como um centro de pesquisa pioneira e educação pública em neurodiversidade. Ela é neuropsiquiatra e neurocientista e pesquisadora da consciência, que você talvez já tenha ouvido no Telepathy Tapes. Parte de sua pesquisa foi apresentada em alguns episódios do Telepathy Tapes. O trabalho dela com pessoas autistas não falantes a levou a explorar algumas das questões mais controversas da ciência, incluindo: telepatia é real? O que é precognição? E será que o cérebro pode acessar informações além dos modelos convencionais de cognição? Este episódio amplia nossa compreensão sobre o real e nossas capacidades. É um prazer receber a doutora Diane Hennessy no Breakdown. Vamos analisar. Sim, obrigada. É um prazer. Você tem a oportunidade de estudar algumas das mentes mais incríveis, realmente, que nós conhecemos. Você pode explicar qual é o seu trabalho? Na verdade, eu me formei como neurocientista antes mesmo de neurociência ser uma graduação. E me interessei pelo autismo lá em 1986, quando eu estava fazendo minha residência na Escola de Medicina Johns Hopkins e em neuropsiquiatria. E eu conheci Oliver Sacks e fiquei realmente interessada em neurologia comportamental. E ao estudar neuropsiquiatria, eu também estava estudando, coisas como cognição. E, simplesmente interessada em transtornos do neurodesenvolvimento e transtornos neurodegenerativos, como uma forma de ligar a função cerebral aos comportamentos, cognições e emoções. Então era a minha maneira de estudar, o que agora é chamado de consciência, de uma forma que era realmente não invasiva e, na verdade, útil para as pessoas. Então, queria entender como o cérebro funcionava. Sua formação foi tradicional. Você já acreditava em habilidades de Savant e telepatia ou aprendeu sobre isso depois? Sempre acreditei em habilidades de Savant. Inicialmente, via de forma teórica, pensando que essas habilidades poderiam nos mostrar o potencial do cérebro para a computação quântica. Eu tenho um irmão que é físico teórico e foi um dos especialistas em IA, ajudou a desenvolver o reconhecimento de voz. O genro dele tem um doutorado em física por Princeton e é responsável por um laboratório de supercomputação. Então, eu venho desse tipo de família onde, eu fico pensando, bom, você pode saber. Efeitos quânticos provavelmente têm um papel na biologia. E era nisso que eu pensava 30 anos atrás. Então eu pensei, bom, eu me interesso por estado. E esse era o modelo, desde então. Cheguei a uma compreensão totalmente diferente do que penso estar acontecendo. Mas não é que eu ache que os efeitos quânticos não estejam acontecendo. Mas então eu já tinha essa ideia de que, habilidades de Savant não são algo que, a gente entende na ciência, mas é algo que é reproduzido de forma confiável. E foi aí que eu quis dedicar meus esforços. Agora, por quê? Por que foi que eu fiquei interessada em coisas como telepatia e precognição?
Bem, isso tem a ver com uma experiência que aconteceu comigo quando eu era professora em Harvard. E isso foi lá em 1989. E eu era a psiquiatra responsável pelo serviço que fazia consultas nos andares médicos, cirúrgicos e obstétricos. Então eu era chamada quando achavam que a condição não era de origem médica, mas tinha algum componente psicossomático. Mas eu também era chamada para ajudar a lidar com questões psiquiátricas que surgiam nos andares. Então, me falaram sobre essa mulher que tinha sido internada na noite anterior por suspeita de ataque cardíaco, e ela queria sair do hospital contra a orientação médica. E você não pode. Você não pode se dar alta se eles acham que você tem algum problema mental. E ela estava dizendo para eles que, sabe, que era médium, que via fantasmas e coisas assim. E quero dizer, e no meu treinamento, quero dizer, isso é automático para, sabe, você está psicótica. E um ataque cardíaco não é algo que você deva levar na brincadeira. Quero dizer, pode ser uma condição fatal. A maioria dos psiquiatras faria o mesmo. Sabe, em 5 minutos só, sabe, teria uma conversa e diria, ok, você tem razão. E assinaria o papel de certificação. Mas eu sempre achei interessante conversar com pessoas que têm experiências que, quero dizer, eu simplesmente gosto de conversar. Esse é um dos motivos de eu ter escolhido a psiquiatria. Sabe, conversar com pessoas que estão vendo coisas que eu não vejo. Eu simplesmente acho fascinante. E eu tentava entender, existe uma lógica interna, sabe? É a minha maneira de estudar a consciência, era meio que fazer uma entrevista realmente interessante para tentar entender como elas viam e experienciavam o mundo como alguém que é fenomenologista. E eu queria conquistar a cooperação dela. Sou boa em fazer as pessoas confiarem em mim e convencê-las a fazer coisas, sabe? E fazer com que elas... Uma vez que eu entendo a lógica delas, eu consigo convencê-las usando essa lógica, sabe? Trabalhar com o fluxo de pensamento delas para tentar fazer com que elas façam algo que seja do interesse delas. Então essa era a minha abordagem. Bem, sim, logo de cara ela me diz que é médium e que sabe que os exames dela vão voltar normais e que não há motivo para ficar. E que ela está vendo todos esses fantasmas. E, sabe, eu brinco com ela e digo, sabe, eu acredito que se existem fantasmas, hospitais estariam cheios. Então ela diz, vejo uma aura sobre sua cabeça. É como uma luz branca, me lembra Jesus Cristo. E me faz ter uma impressão muito boa de você. Posso contar o que vejo? Uau! E eu fico tipo... Espera. Espera um segundo. E isso tudo é estranho pra mim. Nunca ouvi falar antes. Mas, como eu disse, eu quero saber, sabe? No que eles acreditam, sabe? Eu quero saber, porque pela formação que recebi, também me ensinaram que se alguém acredita em algo porque é a religião dela... Então isso realmente não é uma psicose. Isso não significa que elas precisam de um antipsicótico. É que as pessoas podem acreditar em coisas bem malucas dependendo de como foram criadas. Quero saber quanto disso é só da sua cultura, certo? E parte do motivo de eu ter ido para Harvard foi meu interesse em psiquiatria transcultural, em como diferentes pessoas expressam o estresse de formas que parecem muito estranhas. Existem várias condições assim, e isso me interessava. Em muitas situações, você olharia para uma pessoa assim e diria: essa é uma pessoa tendo algum tipo de pensamento psicótico, não linear. Essa pessoa está tendo alucinações, correto? Esses são os termos clínicos usados. Mas parece que a sua curiosidade e a sua abertura permitiram que você ouvisse um pouco além. Sim, absolutamente, sim. E não é que, naquela época, não é que eu acreditava que essas coisas tinham, sabe, algum tipo de explicação física. Eu só via isso como, sim, como você disse, sabe, alucinações, ou, sabe, talvez isso, junto com as crenças culturais dela, já que vem de outra cultura, não vão impor meu sistema de crenças sobre como as coisas funcionam, certo? Essa não é a minha prerrogativa. Meu trabalho é ver se ela está sendo racional na decisão de ir embora. Então eu disse, sim, claro, pode fazer uma leitura pra mim, sabe? E aí, a próxima coisa que ela me diz é, seu marido é químico. Isso é bem específico. Sim, sabe, meu marido é médico, tem doutorado e é bioquímico. A próxima coisa que ela diz, ele está se candidatando a empregos em 2 cidades diferentes. Não. Ele estava.
Isso. Sim, ele estava se candidatando a um pós-doutorado, sabe? De volta para Hopkins e um pós-doutorado na UCSD. Agora, ela tinha a minha, sabe, atenção. Sim. E então ela disse: no fundo, ele quer ir para uma delas, e você acabará indo para outra. E agora eu fico tipo, isso é interessante, porque eu sabia que no fundo do coração dele, ele queria voltar para Hopkins. Eu só fiquei tipo, meu Deus, sabe? Eu disse, bom, sabe, onde a gente vai acabar indo? E ela disse, bom, me diga alguns nomes de cidades e eu te digo qual delas. Mencionei várias cidades, pelo menos uma dúzia. Então ela disse, vocês vão acabar em San Diego. Tipo, eu fiquei de novo, tipo, essa é uma das cidades. Enfim, ela começou a me contar várias coisas sobre mim que não tinha como ela saber e previu meu futuro. E conforme essas coisas foram se tornando realidade, eu fiquei tipo, ok. Eu tive uma experiência em primeira mão com isso. De alguém, de uma pessoa que é com habilidades psíquicas muito fortes. E ela acertou tudo. Não teve uma única coisa que ela disse que não estivesse certa. E foi aí que eu comecei a minha jornada. Onde eu pensei, bem, eu sei que a síndrome do sábio existe. Talvez isso seja apenas uma habilidade típica da síndrome do sábio. E foi isso que realmente me trouxe até aqui, sabe? Para este mundo. Esqueça não deixar ela sair do hospital, ela poderia começar a diagnosticar pessoas. As habilidades dela poderiam ser muito úteis no hospital. Sim, quero dizer. Ela disse que não ganhava a vida como vidente profissional, que era só algo que ela fazia, sabe, para amigos e família. Ela me disse que eu acabaria deixando a psiquiatria e que deveria escrever livros. Então, será que quando ela estava olhando para mim, ela estava, sabe, vendo toda essa trajetória e pensou, ok, eu preciso contar algumas coisas para essa moça. É informação demais para ouvirmos. Conversamos com videntes e ouvimos sobre pessoas com habilidades intuitivas que às vezes acertam uma ou duas coisas. Elas vão captar, elas vão ser um pouco vagas e você faz a conexão. O nível de especificidade é impressionante. É, sim, e eu tive que fazer 2 cursos de estatística na faculdade, sabe. Então, quer dizer, eu entendo totalmente de probabilidade aqui. Então, eu acho que eu estava tão imersa nisso. Meu pai era cientista, tinha 3 pós-graduações em ciências. Quando eu nasci, nós nos mudamos para Hanford imediatamente e o trabalho dele ajudaria a acabar com isso. Ele lidava com plutônio e revelou seus danos à vida selvagem, contribuindo para o fim desses testes. Depois, ele se tornou o chefe do programa de coração artificial no Instituto Memorial Battelli. Nós tínhamos um laboratório em casa. Eu cresci com kits de ciência. Minha família era meio nerd de ciência e fui para uma faculdade de medicina onde nos disseram isso. Sabe, 50% do que ensinamos hoje vai estar obsoleto até o fim da sua carreira. E é seu trabalho descobrir qual 50% está obsoleto. Então, não é como se eu fosse só, sabe, pessoa, sabe, que está tropeçando nessas coisas. É que eu vim de uma família e de uma formação onde eu queria fazer algo importante na ciência. Eu não queria apenas preencher lacunas na teoria de outra pessoa, e não achava que poderia fazer isso. Sabe, na verdade, desafiar agora, tipo, o dogma central dentro da neurociência. Nem nos meus sonhos mais loucos eu pensei nisso. Eu só queria fazer algo que eu achasse significativo. Percebi que algumas coisas eu já sabia desde que lia Nancy Drew na infância. Amo histórias de detetive e também o que faço como médica. Sabe, muitas vezes eu já diagnostiquei pessoas que foram diagnosticadas de forma errada. Eles achavam que não conseguiam descobrir o que estava errado, pensavam que era tudo coisa da cabeça dela. E então eu descobria o que realmente era. Quero dizer. Então eu vejo essas anomalias como uma pista para a teoria. Quero estudar isso, mas o problema é que ninguém quer financiar o estudo dessas anomalias. Certo. Bem, eu tenho uma pergunta sobre essa paciente em particular, sabe? Esse sendo meio que seu primeiro contato com isso. O mundo do impossível, por assim dizer. Qual acaba sendo o diagnóstico para alguém assim? Porque no modelo tradicional ocidental de medicina,
Isso ainda não é uma forma, digamos, aceitável para as pessoas falarem e funcionarem e ainda serem consideradas sãs, sabe, pelos padrões clínicos. Então, havia outros fatores complicadores ou você ficou presa, sabe, como uma espécie de neuropsiquiatra? Tipo assim, essa mulher está dizendo coisas que são verdadeiras, mas para todo mundo isso soa como loucura. Como você lida com isso? Sim, bem, é uma questão ética, né, sabe? Porque e eu sou uma pessoa muito ética. Então, essa é a realidade. Se não fosse pelo fato de que ela me disse, depois que nós conversamos, ela disse: "Eu realmente gosto de você. Eu fico, se você me prometer que vai vir amanhã". Então, eu não precisei ser dura. E quando eu escrevi meu relatório, disse que ela vem de uma cultura onde isso faz parte do mundo dela. Não vou forçá-la a ficar. Ela fica por vontade própria. Não precisa de medicação. Ela é totalmente capaz de controlar o próprio comportamento e não será um problema para vocês. Após visitá-la no dia seguinte e ver que seus exames estavam normais, ela foi embora. Me arrependo de não ter como contatá-la novamente. Mas eu nunca ouvi falar de um caso tão profundamente talentoso quanto o dela desde então. Quero dizer, tipo, sabe, como você disse, geralmente quero dizer, ainda é muito melhor do que a probabilidade sugeriria. Mas não assim. Já tivemos Julia Mosbridge aqui algumas vezes e sabe, uma das coisas que a Julia fala quando fala sobre sonhos e precognição sabe, existe uma espécie de fórmula pela qual podemos dizer, estatisticamente falando, que isso é excepcional e, sabe, mesmo só nessa sua breve conversa. Tem muitas coisas para as quais a probabilidade é tão pequena, quero dizer, até mesmo o bioquímico, sabe, quero dizer, isso, sabe, até isso. Você pode falar um pouco, então, sobre o quê? Sobre o que sua pesquisa envolveu, principalmente, ao investigar o savantismo e a telepatia em particular. Uma das coisas que as pessoas me disseram, que é realmente verdade, é que as pessoas me chamaram de Jane Goodall do autismo. E, e o motivo pelo qual eu uso isso, sabe? E eu concordei com isso, sabe? A primeira vez que eu vi isso, pensei, isso realmente me descreve. Quando era estudante de graduação, estudei muito comportamento animal, trabalhei com uma psicóloga animal, fiz um curso de etologia e fui para o campo. Eu realmente ganhei um prêmio Conrad Lorenz pelo meu estudo de animais na natureza, estudando essas crianças. A ideia não é, sabe, colocar o jaleco branco, pegar a prancheta e começar. Você sabe, anotar tudo de uma forma fria e clínica. Você sabe que a maneira de fazer isso é simplesmente passar tempo com eles. Então, muitas críticas depois, tipo, por que você não fez isso em uma gaiola de Faraday? Ou blá blá. Bem, porque não estou em um lugar como o Instituto Monroe ou o IONS. Esse não é o meu perfil. Sou uma observadora de campo e reconheço a importância da natureza da relação. Muitos materialistas e céticos dizem: por que não recriar isso no meu laboratório? Se essa criança é telepática, deixa comigo por 4 horas. Vou provar e faremos um estudo duplo cego revisado por pares. E que essa parte não é apenas isso. Nós queremos que eles tenham um amigo deles junto para que possam trapacear, certo? Não é sobre isso. Existe uma relação, existe um vínculo e existe uma comunicação não verbal. Isso acontece com todos nós, primatas em particular e mamíferos em geral, que nos fazem sentir seguros, vulneráveis, todas essas coisas. É nesse lugar que essas habilidades, certo, parecem prosperar. É quando há segurança. Sim, exatamente. E quer dizer, essas crianças autistas têm problemas de ansiedade pra caramba. Sabe, quer dizer, transtorno obsessivo compulsivo é um transtorno de ansiedade. E eu não sei se já conheci alguém que fosse, sabe, autista severo que não tivesse toque. E sabe, muitos deles são perfeccionistas. E sabe, eles estão acostumados com um sistema médico que os julga.
E aí eles têm problemas com regulação emocional. De modo que mesmo quando estão em casa, sabe, no ambiente familiar deles, às vezes alguma coisa desencadeia uma reação neles, sabe? Porque, sabe, eu acho que eles têm problemas no tronco encefálico, sabe? Que afetam coisas como o nervo vago e assim por diante. Eles certamente têm problemas no intestino. O fato de eles permitirem que alguém entre e estarem fazendo algo já exige um esforço extraordinário da parte deles. Quero dizer, é isso que eu estou valorizando. Eu coloco câmeras nos quartos, sabe, de todos os ângulos. Eu, sabe, registro data e hora de tudo. E tudo isso, sabe, eu fazia muito disso antes mesmo do Photoshop existir. E já tive pessoas presenciando meus experimentos e saindo dizendo, isso é real. Sabe, Daryl Trafford, que é o especialista em síndrome de Savant, que estava na Universidade de Wisconsin, que foi o consultor do filme Rain Man. Ele presenciou, sabe, e conduziu seus próprios experimentos com uma dessas crianças. E ele declarou publicamente que isso é real. Há vários outros cientistas que presenciaram isso e, sabe, eles simplesmente, eles ficam tipo, sim, por quê, sabe? Por quê, sabe? Agora, eu estou trabalhando em um artigo com Marjorie Wolcott, da Universidade de Oregon, e Marina Weiler, do DOPS. E elas fizeram uma análise retrospectiva e, sabe, muito detalhada dos vídeos dos meus experimentos. Elas estavam prontas para chamar isso de telepatia e publicar. Eu disse que não podiam publicar usando esse termo. Precisávamos chamar de algo mais adequado. Então, sabe, nós, sabe, pensamos em outro nome para isso. Só, sabe, por causa da restrição. Em torno da narrativa é assim, sabe? É tão rígido, sabe? E, sabe, mas esse é um dos. Quero dizer, exemplo após exemplo, após exemplo, após exemplo de descobertas científicas que passaram pelo mesmo tipo de coisa, sabe? E é como se só acontece quando passamos para a. Sabe? Na segunda ou terceira tentativa, conseguimos que seja aceita. Porque é. Sabe, as coisas ficam enraizadas. Quais foram algumas das coisas inacreditáveis que você presenciou enquanto fazia alguns desses testes que te fizeram pensar: espera aí, tem alguma coisa, tem algo aqui? Minha teoria evoluiu. No início, eu pensava, será que isso pode ser explicado por, sabe, pensando em processamento quântico no cérebro? Ok, mas, na verdade, isso não explica telepatia, mesmo sendo chamado assim. Uma das minhas ideias sobre isso era porque sabe, eles realmente têm isso de forma mais profunda quando estão, sabe, na mesma sala. Sabe, e eu sei que nós temos. Sabe, se pensarmos na consciência como um campo, que, sabe, nosso cérebro, essa é a minha forma de pensar sobre isso. Sabe, que nosso cérebro navega pela consciência, em vez de ser o cérebro que cria a consciência. Ele é a nossa ferramenta para navegar pela consciência. Assim como meu iPhone é minha ferramenta para navegar pela nuvem. É assim que eu vejo. E, então, sabe, eu já tenho meio que um conceito sobre isso. Para as pessoas que talvez não saibam como são esses experimentos, como você começa a testar a telepatia de uma forma que seja quantificável? Essas crianças têm, sabe, algo entre 95% e 97% de acerto. Com a Hailey, quando a conheci pela primeira vez, ela estava digitando sozinha em um comunicador, que é como um iPad com uma voz eletrônica. Então ela não estava, ninguém estava tocando nela. Não era comunicação facilitada, que é controversa. Estamos deixando de lado. A terapeuta estava atrás dela, fora do campo de visão. Você sabe, digitação independente. E a terapeuta pegava cartão aleatório, olhava para o cartão, o deixava de lado e perguntava: sabe, Hailey, no que estou pensando? Você via a Hailey digitando rápido, e era o que estava na carta. E aí você pensa nesses cartões de memória. E você fica tipo, uau! E contei isso para colegas que disseram, você precisa colocar uma barreira entre elas. Não pode deixar, mesmo que ela esteja atrás. Precisa de uma barreira visual entre elas. Bem, eu coloquei uma barreira visual entre elas. E então Hailey regrediu e ela, qualquer mudança na rotina delas, sabe, faz com que elas, e o que eu quero dizer com regredir é que elas voltam para um estágio anterior. Como psiquiatra infantil, eu sei,
sabe? Algumas. Crianças podem regredir diante de estresse, por exemplo, voltar a usar fraldas mesmo já tendo largado, fazer xixi na cama de novo. E sabe, é isso que regressão significa. Você simplesmente volta para um estágio anterior. Bem, no caso dela, regressão significava que agora ela não estava mais digitando sozinha no comunicador. Ela queria a prancha de letras de novo. É como se fosse algo antigo e familiar. Sabe, eu sei que consigo fazer isso. É disso que vem a sensação de segurança. Então, eu tinha essa barreira. E eu tinha terapeuta de um lado e Hailey do outro, tinha câmeras por toda parte, na frente, atrás e em cima. Eu estava em outro cômodo, assistindo tudo pela câmera. Então, eu nem estava na mesma sala. E eu tinha deixado uma pilha grande de papéis com números aleatórios, sabe? Gerados pelo random.org, aquele gerador de números. Palavras aleatórias, sabe? Incluindo até palavras sem sentido. Cartões, sabe aqueles cartões de memorização? Minhas instruções para a terapeuta eram, sabe, vídeos um por um. E ela está do outro lado dessa barreira visual, olha para o cartão e então diz: Hailey, o que eu estou pensando? E então, sabe, coloque o. Ela tinha que passar o braço por trás da barreira, tá? E então você via a Hailey fazendo bip, bip, bip. E exatamente comunicando, seja qual fosse a palavra ou os números, com 97% de precisão. Quero dizer. E ela fez isso por 6 horas. E ela conseguia fazer isso com 2 terapeutas totalmente diferentes. Então, qual é a sua explicação como cientista, como alguém treinado em medicina clínica racional, como você começa a entender o que está presenciando? É mais difícil dizer tudo isso, sabe, de uma vez só. Você sabe, em uma fala curta, né? E, sabe, eu acho. O que acontece é que isso realmente nos faz voltar a entender o que a física nos disse há mais de 100 anos. Certo, sobre a natureza da realidade. E isso não é só, sabe, algo teórico, baseado em equações, mas também é o que todas essas coisas diferentes já foram comprovadas experimentalmente. Então, quando olhamos para o Teorema de Bell, ele basicamente disse: olha, se você conseguir encontrar, sabe, uma correlação maior do que essa, tudo bem. Então eu tenho que aceitar que existem fenômenos não locais. Efeitos. Tudo bem, existe o emaranhamento quântico, sabe? Experimentos também já provaram isso. Que, sabe, 2 partículas que são criadas ao mesmo tempo são um sistema compartilhado. Não importa o quão distantes elas estejam. Você não pode influenciar uma sem influenciar a outra. E não é que exista um sinal enviado de uma para a outra. É que elas fazem parte do mesmo sistema. Você não pode separá-las, sabe? Então, sabe, pode ser que, sabe, tudo que chamamos de emaranhamento. Essas coisas poderiam ser explicadas postulando só mais uma dimensão, o que já seria suficiente. Ainda assim, há teóricos das cordas que dizem que talvez existam 11 dimensões. Você vê que toda essa física já não surpreende mais as pessoas. Sabe, então, por que você está tendo um problema com esses efeitos não locais quando se trata de seres humanos? Como você explica a resistência para que isso seja aceito, certo? Tipo, você tem as fitas, há experimentos. E ainda assim, pessoas que são materialistas tão ferranhas nem sequer consideram isso. Eu decidi, sabe, há muito tempo, que eu tentaria encontrar a prova mais definitiva que eu pudesse. Prova definitiva do quê? De algo não local que, sabe, dentro do ser humano, ok, poderia ser precognição, poderia ser telepatia, poderia ser, sabe, visão remota ou clarividência, sabe, mas algo que nos faz sair desse tipo de pensamento, sabe? Perspectiva limitada que nós temos. Ainda não incorporamos o que aprendemos com a física há mais de 100 anos para entender, sabe, a natureza da realidade, de forma que não estamos olhando para ela. Não estamos fazendo as perguntas certas. Sabemos que o cérebro processa só uma fração minúscula da informação existente.
Sabe, então por que dizemos que essa informação não existe? Só porque nossos órgãos sensoriais são limitados na faixa de frequências que conseguem captar. Ainda existe toda essa outra informação por aí. Primeiro de tudo, eu queria encontrar algo que provasse a não localidade, ok? Além das partículas. E então, o que eu queria era trabalhar numa teoria para explicar isso que fosse realmente multidisciplinar. Eu não vou entrar em detalhes até meu livro sair, que será lançado em 2027. Desenvolvi uma nova forma de pensar sobre o funcionamento do cérebro porque observei isso do jeito que uma engenheira olharia, sabe? Quer dizer, eu analisei todos os diferentes componentes, isso e aquilo, e, sabe, eu meio que fiz uma engenharia reversa do cérebro de um jeito que a maioria das pessoas não faz. Elas só estão olhando, não estão vendo como um sistema. Sabe, elas estão apenas olhando para um pequeno componente dele. Principalmente os neurônios, elas podem focar apenas na sinapse ou na membrana celular dos neurônios. Elas, com a ciência tão especializada, ninguém observa isso como uma engenheira de sistemas. E é algo bem complexo. Então é nisso que eu tenho trabalhado. Porque eu acho que se a gente realmente tiver uma teoria que nos ajude a entender a interface humana com isso, porque eu acho que esse é o ponto, sabe? É como nós sabemos que a física existe, mas como funciona a interface humana de fato? Já conversamos com o Thomas Campbell mais de uma vez. E, sabe, é muito interessante ouvir a perspectiva de um físico que acredita em maneiras de explicar isso. E, sabe, se eu me sentasse com as informações que você acabou de nos dar, certo? Só sobre esse indivíduo, sabe, com uma barreira e nenhum estímulo visual, certo? É capaz de fazer isso com algo em torno de 97% de precisão. E, de novo, é um estudo com um único caso, eu reconheço isso. Mas é inacreditável, tem algo acontecendo aqui. A única maneira, e vou fingir que não tem outra explicação porque realmente não acredito em mágica, para mim, existe uma mágica científica. Então, a ciência dessa mágica seria que a informação que está dentro da cabeça dessa outra pessoa, certo? É um pensamento. É só isso. É um processamento visual, certo? É projetado de cabeça para baixo no fundo da retina, né? Essa é a imagem que elas estão vendo. A única explicação para como alguém poderia saber o que está na cabeça dessa pessoa é se essa informação, de alguma forma, fosse acessível fora da mente do indivíduo. Com certeza. Com certeza. Essa informação está sendo transferida de alguma forma ou compartilhada. Então, sabe, também pode ser uma consciência compartilhada. Quer dizer, pode ser, sabe, que esse processo que, sabe, a terapeuta e a criança, ou a mãe e a criança têm, no qual existe esse vínculo entre elas, elas passam muito tempo focando na mesma coisa. Existe uma coerência ali. Sabemos que isso existe, principalmente em primatas. Como alguém que deu à luz, amamentou e esteve com os filhos o tempo todo, você simplesmente sabe. Certo, é. Bem, nós somos. Nós, como seres sociais, já fomos projetados, sabe? Eu não gosto muito da palavra projetados, necessariamente. Mas se você pensar em como o cérebro funciona, muito disso é baseado em sincronia. Nós nos sincronizamos com os outros, certo? Muitas espécies sociais se sincronizam umas com as outras. Uma vez que você se sincronizou, você passa a fazer parte do mesmo sistema. Você faz parte da mesma onda. Isso. Mas nós, como seres humanos, tendemos a ser tão caóticos, sabe? E, sabe, somos tão individualistas e, nós nos enfraquecemos por causa disso, porque não somos. Sabe, não estamos trabalhando de uma forma unificada. Então, pessoas que entendem o poder de fazer as coisas em sincronia com outros seres humanos, que uma vez que você começa a perceber o quão poderoso isso é, e você começa a realmente existe uma inteligência do grupo que é muito maior do que a de cada indivíduo sozinho, certo?
Então, isso é realmente essa é parte da razão pela qual sou tão apaixonada por compartilhar isso. É que nós, como espécie humana, precisamos nos organizar. E grande parte de nos organizarmos é perceber que fazemos parte de um todo interconectado. E se não estivéssemos trabalhando uns contra os outros, poderíamos ser. Nós poderíamos estar vivendo em um mundo muito melhor. E então esse par, eles se sincronizaram e isso cria essa consciência compartilhada. Eu não sei se você conhece esses experimentos que foram feitos com ahn, ah, primatas em que, eles não conseguem fazer a tarefa. Vamos supor que a tarefa seja, para uma recompensa de comida. Eles não conseguem fazer a tarefa porque seus braços foram amarrados atrás das costas. Mas eles têm um braço robótico que está conectado por poucos eletrodos ao córtex motor deles. Certo. Então, cada um desses macacos ficou responsável por uma dimensão física diferente do braço. Eles tinham que coordenar. Eles tinham que coordenar para fazer o braço e pegar o petisco, para eles serem recompensados. E então, eles não faziam isso indo um pouco para a esquerda, um pouco para a direita, sabe? Não mais do que, não mais do que peixes ou pássaros fazem isso quando estão todos se movendo juntos, sabe? É que eles entram em sincronia. E então a tarefa é possível. É assim que nosso cérebro funciona. Nosso cérebro usa sincronização, para que todos os diferentes módulos do nosso cérebro operem juntos. Mas eu acho que, se você pensar dessa forma, então começa a perceber, não é nada sobrenatural. Na verdade, é um dos processos mais naturais que existem. Você pode nos falar de mais experimentos que nos ajudam a formar esse quadro? Porque o que você descreveu é excepcionalmente poderoso. E eu acho que as pessoas que estão ouvindo podem pensar: bem, eu já ouvi muito sobre isso. Sabe, a gente não ouve muito sobre os detalhes dos experimentos. E eu acho extremamente útil ter esses exemplos. Eu apresentei meus dados com aquela garota, na conferência da Associação Parapsicológica. Eu apresentei, e isso foi tipo há uns 13 anos. Eu apresentei na conferência sobre a ciência da consciência. E então, depois eu fiz, um trabalho semelhante com, Akhil e Manisha, E ele conseguiu digitar no teclado dele. E a mãe dele pensava, o número aleatório, a palavra aleatória ou qualquer frase e tal. E isso foi destacado na série Telepathy Tapes em particular. Eu já fiz experimentos com pelo menos uma dúzia de crianças, Mas nem todas estão na série Telepathy Tapes, porque nem todo mundo quer ser exposto publicamente. Algumas das experiências mais marcantes são com quem não deseja se expor publicamente. Quero dizer, um deles, por exemplo, é um menino que consegue realmente escrever com uma caneta. Ok, então realmente não dá para dizer que isso é comunicação facilitada. Ninguém está tocando nele, e ele literalmente consegue escrever as letras. Certo. A pessoa com quem ele é telepático é o pai adotivo dele. Então, nem existe um componente biológico nisso, Isso é extraordinário. Essa é uma questão filosófica, mas espero que você também tenha uma explicação prática. Por que somos feitos assim? Quer dizer, por que temos uma diversidade tão grande de capacidades, especialmente diante de tantos outros desafios, como questões de fala e diferenças cognitivas? O que há no cérebro que permite esse tipo de diversidade e, nossa capacidade de nos maravilharmos com isso? Sou uma estudante da evolução. E o que acontece é que, a espécie tem, certas necessidades que elas precisam satisfazer, certo? E uma espécie está sempre evoluindo junto com o ambiente, certo? Se você mudar radicalmente o ambiente, isso pressiona a espécie a evoluir. Certo. E quero dizer, nos últimos 100 anos, tudo mudou radicalmente.
Temos muitas coisas no nosso ambiente que não são naturais e que acabam desempenhando um papel na mudança da expressão dos genes, se não, você sabe, realmente afetando os próprios genes, entende? E, além disso, sabe, nós temos, sabe, todas essas mudanças no nosso, sabe, microbioma intestinal, sabe? O nosso microbioma intestinal é, sabe, o principal produtor de neurotransmissores. O que estamos vendo é uma mudança no estilo cognitivo. Certo. Então, a maioria das pessoas, tradicionalmente, pensa de forma verbal. Certo. Ou seja, o jeito que elas pensam é usando a linguagem, sabe? Assim como a IA usa. É um sistema baseado em linguagem, certo? E mesmo sem saber ler ou escrever, você pode falar. Presumivelmente. Uma das coisas sobre o pensamento verbal é que ele é muito linear. Ok, sabe? Sabe, o significado é totalmente diferente dependendo da sequência das palavras. Ok, então é assim que a gente, sabe, experimenta o tempo. Tem que ir nessa direção, sabe? Tem que ir em uma direção e a gente acompanha. Bem, outra coisa sobre a linguagem é que as mesmas palavras podem ter significados diferentes dependendo do contexto e da entonação da sua voz quando você as diz. E essas são habilidades do hemisfério direito, a capacidade de sabe, colocar isso em contexto e também entender a entonação. Bem, você sabe, quando começamos a nos comunicar por texto, começamos a ter mal-entendidos o tempo todo porque removemos essas duas coisas. É para isso que serve o LOL, para que as pessoas saibam que você está brincando. Exatamente, é por isso que temos, sabe, é por isso que temos esses emojis e coisinhas como o LOL. Exatamente, estamos cada vez mais, sabe, presos em mal-entendidos o tempo todo, porque a própria linguagem tem, sabe, ela tem todas essas imperfeições embutidas. A menos que você esteja usando a linguagem em um contexto social, no qual você já, sabe, tem um entendimento mútuo com a outra pessoa. Então tem outro tipo. O outro problema com a linguagem é que podemos nos convencer a acreditar em todo tipo de coisa. Sabe, pense no que políticos e advogados fazem o tempo todo. Eles usam a linguagem para dar uma nova interpretação a algo comum, sabe? Dar um viés a algo que pode convencer você de algo que talvez nem seja verdade. É a versão deles, mas pode não estar, sabe, representando, sabe, a maneira mais precisa de enxergar as coisas. E esses são todos os tipos de pressões ambientais que criaram muitos dos problemas que enfrentamos hoje. Sabe aquele ditado de que você não pode resolver os problemas de hoje com o mesmo tipo de pensamento que os criou? Então, o que precisamos é de uma forma de pensar muito mais holística. Então, uma das coisas que sabemos sobre pessoas autistas é que elas, elas, em vez de serem dominadas pela linguagem e pelo hemisfério esquerdo, dominadas pela análise, elas são mais do hemisfério direito, intuitivas, pensamento gestalt, reconhecimento de padrões, processamento visual e espacial, que é muito mais eficiente e muito mais preciso. Sabe? Então isso se encaixa muito mais numa compreensão perceptiva, que é como eles relatam isso. Em vez de, bem, isso é o que eu li. E deixa eu, sabe? E então outra pessoa pode discutir com você e dizer, bem, eu li isso. Eu pude conhecer um dos indivíduos não falantes. Ele tem 18 anos e pude passar um tempo com ele aqui em um contexto social, não, sabe, em um ambiente de entrevista. E eu percebi que havia, sabe, uma natureza poética na comunicação dele. Ele estava digitando por conta própria. E o que eu fiquei pensando foi, será que é assim que todas as nossas vozes interiores soam, né? É pensar mais em imagens e emoções. E eu acho também que, falando do ponto de vista evolutivo, isso é muito recente, tipo mesas, computadores, celulares e coisas assim. Por grande parte da história, não era assim que vivíamos. Estávamos próximos da natureza. Nós tínhamos, sim, muitos rituais, contos populares e, sabe, crenças religiosas que muitas pessoas hoje em dia não seguem.
Mas a estrutura do desenvolvimento dos humanos, como conhecemos, certo, da nossa espécie, era algo muito ligado a coisas que não precisavam ser escritas ou entendidas de forma linear. O próprio tempo, o tecido da realidade, sabe, por milhares de anos, as tradições falaram que isso é uma projeção, certo? Isso é uma sombra na caverna, Platão, né? A única maneira de viver é morrendo, sabe? Todas essas ideias, esse é realmente o nosso estado natural. E então impomos isso a ela, e encontramos esses indivíduos com habilidades excepcionais que, sinceramente, estão muito em sintonia com os seres humanos se relacionaram ao longo de grande parte da nossa história. Com certeza. Sim, eu diria que, na verdade, muito do que eles estão fazendo é nos ajudar a lembrar do que todos nós costumávamos ser capazes de fazer e que fomos convencidos do contrário. Fomos ensinados a abandonar isso. Enquanto o cérebro ainda é plástico e está se desenvolvendo, ao invés de, você sabe, trabalhar nesse tipo de habilidade, na verdade temos dito às crianças, não, sabe, você não pode fazer isso. Isso é impossível. Ou, sabe, bem, isso é só a sua imaginação ou algo assim. E, sabe, todo mundo quer se encaixar, né? Quer dizer, a maioria das pessoas quer se encaixar. Socialmente você quer se encaixar. E está sujeita à pressão dos colegas. E então você não quer que as pessoas pensem que você é burra, louca, ou isso ou aquilo. E aí tudo isso fica escondido e não é reforçado. Nosso sistema educacional se concentrou em memorizar conteúdos irrelevantes. As crianças têm ficado entediadas pra caramba. E agora, com a chegada da IA, é tipo, bom, por que eu deveria fazer minha lição de casa? Sabe? E é tipo, você não deveria colar só por questão de princípio. Vamos encarar os fatos. A IA consegue processar linguagem extremamente bem. O que precisamos fazer é nos educar como sociedade para operar em um nível mais elevado de consciência. Porque, sabe, o resultado da IA depende de quem a está usando. A IA vai responder à inteligência de quem a utiliza. E assim, quanto mais sofisticadas forem as suas perguntas, melhores serão as respostas que você recebe da IA, sabe? Então, precisamos trabalhar para voltar a isso. Sabe? Desenvolver nossa intuição, desenvolver nossas habilidades de processamento mais holísticas e assim por diante, assim por diante, assim por diante. E a IA pode lidar com as coisas em que tradicionalmente temos focado nas escolas. Deixe as crianças brincarem de novo. Deixe que elas experimentem as artes. Deixe que elas vivenciem o mundo real de uma forma em que elas não estejam recebendo instruções sobre o que pensar. Elas estão descobrindo o que é. O que você acha que a existência da telepatia nas pessoas que você estuda significa para o resto de nós? É que todos nós simplesmente nos afastamos dessa habilidade? Ela é acessível novamente para as massas? Qual é a sua perspectiva sobre isso como um possível sinal para que todos reconheçam que isso pode ser possível para eles também? Eu realmente acredito plenamente que essa coisa que estamos chamando de telepatia está presente em todos nós quando somos bebês. E é assim que adquirimos a linguagem com tanta facilidade. Estamos baixando a linguagem. Bem, sim, quero dizer, pense em como uma criança pequena aprende a linguagem rapidamente. E, historicamente, não ficamos sentados com um livro de figuras, sabe, associando os sons que saem, sabe, da minha boca com a imagem, sabe, e repetindo isso várias e várias vezes. E agora passamos para a próxima imagem e eu repito várias e várias vezes. Em vez disso, a criança simplesmente fica por perto de todas essas pessoas que estão conversando e interagindo no mundo e ela vai entendendo o contexto. Ela vai descobrindo o que toda essa linguagem significa sem que ninguém explique, sem ter um dicionário. E eu acho que é por causa da consciência compartilhada e da sincronização que a informação sobre o que está sendo falado é associada aos próprios sons. O que então, sabe, sem precisar estudar as regras da gramática ou, sabe, fazer análise da linguagem,
Elas simplesmente adquirem isso. Isso me faz pensar, por que não temos mais casos de pessoas que, de repente, sabem línguas que não deveriam saber ou às quais não foram expostas? Sabe, a incidência de habilidades de savant que você já presenciou. De certa forma, você quase esperaria que houvesse mais desses casos. Se o mecanismo funciona assim, a informação existe ao nosso redor e estamos simplesmente acessando ela. Bem, às vezes, sabe, por causa de uma lesão, ou de um derrame, ou de procedimentos neurocirúrgicos muito interessantes, certas coisas acabam sendo reveladas. Mas vou deixar a doutora Hennessy falar sobre isso. Sim, temos algo chamado síndrome de Savant adquirida, onde alguém, sabe, é como se... Um exemplo disso é Jason Paget, que foi agredido quando voltava de um bar de karaokê. E ele passou de ser um vendedor sem interesse em matemática para um matemático que vê fractais em todo lugar. E, sabe, é isso mesmo. E existem pessoas que desenvolvem demência frontotemporal, sabe, em que elas, na verdade, estão perdendo tecido cerebral nos lobos frontal e temporal, que começam a desenvolver sabe, talentos musicais e artísticos. Tem um médico que foi atingido por um raio, sabe? Que de repente se tornou um compositor incrível e ficou obcecado por música. Então, sabe, a síndrome de Savant adquirida realmente existe, o que sugere que há esse tipo de potencial latente. E aí você tem que perguntar, bom, o que está acontecendo ali? Então, algo está acontecendo que basicamente está desregulando os filtros. Então, você tem o nosso sistema sensorial que está captando apenas uma certa faixa, sabe, de informações. E aí você tem o cérebro que está, sabe, através do tálamo e dos lobos frontais, sabe, ele está excluindo muita coisa. É como se dissesse, não, não, é demais, é demais, é demais. Então o que ele faz é nos limitar ao que é relevante para o aqui e agora e para a sobrevivência. Porque se você estivesse acessando todos os tipos de informações que essas pessoas com quem eu trabalho acessam, porque elas não têm bons filtros, então você não é realmente funcional. O que precisamos é da habilidade de saber como, sabe, ajustar os filtros, como um dimmer, sabe, girar, sabe, aumentar e diminuir. Certo. Como todas essas coisas que a gente pensa que tornam possível sentar aqui e ter essa conversa sem eu surtar porque tem roupa no meu corpo, né? Já falamos sobre isso antes. Ou tipo, se você prestar atenção, sabe? Qualquer boa terapeuta somática vai te fazer isso. Tipo, sentir o seu corpo na cadeira, né? Existe toda uma série de informações sensoriais que estão sendo constantemente recebidas, certo? Como todas essas coisas. E quando você vê, ou se você tem uma criança com necessidades especiais, ou conhece alguém com necessidades especiais, essa é uma das coisas que você percebe. Há uma tendência a se distrair. Frequentemente, há muito inquietação, tem muita, sabe, autoestimulação que é necessária. Essas são coisas para tentar regular essa falta de filtragem. E para nós que temos TDAH, né, essa incapacidade de parar de ficar monitorando, né, essa incapacidade, quer dizer, eu tenho isso, sabe? Tipo, se tem algo que me distrai, eu geralmente consigo voltar, mas eu percebo cada coisinha. Essa é uma diferença na filtragem. Então imagine isso em uma escala assim. Mas quando isso é liberado, olha tudo que está disponível. E para quem já teve, sabe, experiências psicodélicas, experiências transcendentes, quando você levanta esse véu, né, quando o ego pode ser deixado de lado, a gente tem uma ideia de como é estar aberta a uma experiência diferente de consciência. Sim, e não faz sentido para mim que alguém cujo filtro começa a diminuir não fique simplesmente sobrecarregado pelas roupas no corpo. Quer dizer, essas crianças autistas, elas não suportam as etiquetas nas roupas. Elas, sabe, são super sensíveis. Algumas delas andam por aí peladas, sabe, porque elas não conseguem desligar essa sensação. Elas não dormem bem, porque nem conseguem fazer isso enquanto dormem. Isso se chama filtragem sensorial, essa habilidade. Mas a síndrome de Savant, as pessoas que tiveram a síndrome de Savant adquirida, o fato de que elas podem, de repente, sofrer algum tipo de lesão que reduz o filtro e então adquirir um conjunto de habilidades muito específico, tipo, de repente você começa a ver fractais. Isso pra mim é meio surpreendente, porque é como se... Não é que o filtro deles tinha um pequeno buraco e, magicamente, os fractais passaram por esse buraco. É como se tivesse havido um grande dano ali, uma região inteira.
Em vez disso, sabe, terem o código da realidade revelado. E agora vendo, sabe, letras aleatórias como as pessoas veem no DMT, onde elas, sabe, fazem o experimento do laser, onde agora eu estou, tipo, olhando para a parede e estou vendo o tecido da realidade. E estou totalmente sobrecarregado e incapaz de funcionar. Tipo, eu pensaria que se você sofre um trauma forte no seu sistema de filtragem, isso não vai te dar só uma habilidade mágica, vai ser tipo, é difícil para mim entender o mecanismo do que está acontecendo. Sabe, o que estamos lidando é como uma rede super elaborada, uma super rodovia de informações que vai em várias direções diferentes. E embora não haja muita variabilidade, ou seja, a maioria de nós tem cérebros muito parecidos, existem diferenças individuais, mas não é o foco aqui. Esses experimentos já foram feitos. Remover o tálamo não é o assunto. Falamos de outros sistemas. A doutora Hennessy pode explicar isso melhor que eu, especialmente sobre centros linguísticos. Sabe, há muito mistério aqui, mas não estamos falando sobre o que acontece se você remover o sistema de filtragem. Não é isso. Sim, eu só diria que o sistema de filtragem é reduzido. E eu acho que isso provavelmente se relaciona, é tão parecido com o que as pessoas relatam quando usam psicodélicos como ayahuasca e psilocibina. Usuários desses psicodélicos relatam sinestesia. Todas essas crianças têm sinestesia, estão fazendo associações, cores com letras ou números, ou, vendo auras ao redor de animais ou pessoas. Existem mais de 60 formas disso. E elas possuem uma ou mais formas de sinestesia. Você vê isso com psicodélicos. Eles têm algo chamado cegueira temporal, onde, o passado, o presente e o futuro parecem coexistir. Essa é outra coisa que as pessoas dizem. A noção que elas têm de onde estão no próprio corpo, ou até mesmo a integridade do corpo e onde elas começam, ou, onde estão seus limites, entre elas e o que está aqui fora. Isso fica muito difuso. E a telepatia é algo que as pessoas relatam sob efeito de psicodélicos, uma consciência compartilhada. Então é como se houvesse, e se você olhar para onde os psicodélicos atuam, onde eles atuam nos receptores 5-HT2A, no tálamo, que ficam, e no córtex frontal, que é o sistema de filtragem e regulação. E então, esses jovens, eu acredito, e eu tenho um novo instituto sem fins lucrativos, Instituto Hennessy, e uma das coisas que eu estou fazendo é realmente analisar, de um ponto de vista científico, quero entender o que há de diferente nos problemas intestinais deles. Eu acho que o microbioma intestinal está realmente afetando o metabolismo do triptofano deles e causando que eles tenham compostos que estão agindo nesses, receptores nos quais os psicodélicos atuam. Mas, não é, basicamente o que está fazendo, é reduzir os filtros deles. A questão que para mim é interessante, e foi a que você levantou, Jonathan, é por que alguém desenvolve uma habilidade savant específica? É mais fácil para mim entender quando parece que há poucos filtros e você está vendo todas essas coisas, mas por quê, Por que certas habilidades específicas? Não tenho uma resposta imediata para isso, mas estou muito interessada. Você pode nos contar mais sobre o que você acha que está acontecendo no intestino? O que faz com que alguém autista assim tenha essa expressão? O que exatamente você está pesquisando no intestino? Essa é uma área ampla, já que algumas pessoas afirmam que elas viram melhorias enormes com transplantes fecais ou outras formas de reparo do intestino. Você acha que esse é um caminho para pesquisas futuras? Há muito que se pode fazer antes do transplante fecal. Um bom probiótico para crianças no espectro pode ajudar bastante. Eles também têm cápsulas de cocô, que algumas pessoas usam. Parece nojento, então as pessoas não gostam. Pra gente não. Quando você pensa em como o microbioma intestinal mudou, como você vai em alguma cultura indígena e eles têm facilmente 10, 15 vezes mais organismos do que a gente, se não mais.
E você pensa em todos os produtos químicos na nossa comida que estão matando as bactérias. E aí você tem o que chamamos de disbiose, quando há crescimento excessivo de algumas e uma subrepresentação de outras. Você tem problemas com o intestino permeável, sabe, porque há toda essa inflamação no intestino. Então, essas crianças realmente sofrem com todos esses problemas intestinais. Além disso, o intestino possui muitos receptores de serotonina. Sim, exatamente. Quer dizer, há receptores de serotonina nas nossas plaquetas. Existem receptores de serotonina em muitos lugares, não só no cérebro. E então essas crianças tendem a ter dietas muito restritas. Elas são tão sensíveis ao gosto, ao cheiro, a isso e aquilo. Então, você pode imaginar que o microbioma intestinal delas é ainda mais reduzido. O corpo vai acabar, sabe? Vai. Ele vai continuar metabolizando. Ele trabalha com o que tem, certo? Sabe, ele faz o que pode com o que tem. Mas, infelizmente, o cérebro realmente não está recebendo. Você sabe os neurotransmissores de que ele precisa. E aí ele está recebendo, de novo, ele está recebendo substâncias químicas que podem parecer triptofano, certo? Mas na verdade parece triptofano, mas na verdade é algo como bufotenina, que tem propriedades, você sabe, psicodélicas, porque é mais potente do que DMT. Então, sabe, mas então, o que eu quero fazer, porém, sabe, isso é uma hipótese. O que eu quero fazer é, sabe, estudar o microbioma intestinal dessas crianças. Certo, sabe, e você pode fazer isso analisando o RNA das espécies, sabe, apenas com uma amostra de fezes, ver o que sabe, procurar qualquer superexpressão ali. E também analisar a genética deles, porque também é a forma como você decompõe essas coisas, sabe? E, sabe, então a genética dos neurotransmissores, sabe, metabolismo ou, sabe, produção. E então também olhar, sabe, para os metabólitos deles e ver, existe. Sabe, podemos olhar para isso como um sistema, ok? E olhar para os comportamentos. E se você perceber isso, eles têm uma superexpressão desses organismos. Sim, você vê demais disso e não o suficiente daquilo. E nós ligamos isso a esse comportamento. Então, na verdade, sabe, abordar isso dessa forma revolucionária à psiquiatria. Mas dá muito trabalho fazer toda essa análise. Mas o que isso faria seria trazer a psiquiatria para o restante da medicina, onde não estamos apenas olhando para algo e dizendo, isso é uma síndrome. Vamos reunir todas essas crianças, pois sabemos que algo as faz regredir, e o comportamento delas é anormal. E, sabe, vamos só dar esses remédios que afetam várias coisas sem tratar a raiz do problema. Eu fico tipo, não, vamos chegar à raiz do problema. Porque tem algumas crianças que, sabe, tinham pais que realmente trabalharam de forma agressiva para tentar curar o intestino delas. E a criança então conseguiu viver, sabe, uma vida em que elas puderam ir para a faculdade e conseguir um emprego. Sabe? Sim, isso é algo que é muito importante para mim e para Jonathan. Nós definitivamente falamos muito sobre isso. E sabe, houve muita. Sabe, eu não quero entrar nos detalhes políticos dessas conversas. No entanto, quando havia médicos, isso foi antes do Faça a América Saudável de novo. Sabe, meus filhos têm 20 e 17 anos. Quando meu primeiro e segundo filho nasceram, discutia-se muito sobre o que damos de comer às crianças e o aumento dos transtornos de apego em transtornos de processamento sensorial. Por que tantas pessoas estão sendo diagnosticadas com autismo? Tudo isso acontecia e falamos muito sobre isso. As pessoas muitas vezes não querem ouvir que existem características comportamentais, não só em crianças, mas também em adultos, que podem ser significativamente alteradas pelos alimentos que você consome e ao retirar alimentos que você não deveria comer, né? E nós fomos criados, sabe, muitos de nós, com a dieta americana padrão, a dieta SAD, né? Esse é realmente o acrônimo, né? É a dieta SAD. E, sabe, as pessoas ficam tipo, se você é autista, não há nada que possa fazer.
Depois, pessoas foram acusadas de curar o autismo. E a ideia é, antes de tudo, eliminar muitos desses rótulos e entender que existe um sistema realmente elaborado que pode mudar uma variedade de comportamentos. E sabe aqueles pais hippies que diziam não consumimos corantes alimentares e todos riam deles achando ridículo? Agora se discute se devemos ingerir esses corantes venenosos. Porque a Europa baniu esses corantes há dezenas de anos em alguns casos. E nós ainda estamos aqui, comendo DNA geneticamente modificado, tipo no nosso cereal matinal. Outra história. Mas tinha uma coisa que eu queria te perguntar. Há um grupo que realmente ama essa pesquisa. Quando Telepathy Tapes foram lançadas, mostrando parte do incrível trabalho que você faz, muita gente ficou completamente enlouquecida porque finalmente se sentiu ouvida e compreendida. E essas não eram necessariamente pessoas que se encaixariam no diagnóstico de autismo do qual estamos falando, mas sim um grande grupo de pessoas que seriam diagnosticadas como neurodivergentes. O hippies, ou pessoas alternativas, ou pessoas que acreditavam em espíritos, fantasmas e anjos e, sabe, todas essas coisas. Muitas dessas pessoas se sentiram tão reconhecidas por Telepathy Tapes. Você pode explicar o impacto maior do trabalho que você faz? Porque é fascinante aprender sobre o cérebro e todas as coisas incríveis que ele faz. Mas você pode explicar esse impacto maior do qual você fez parte, que mudou a forma como muitas pessoas entendem a consciência e como nós funcionamos? Sim, obrigado por essa pergunta, porque eu não quero que as pessoas fiquem com a impressão de que o que eu estou dizendo é que só essas crianças conseguem fazer isso. Ok? Quero dizer, eu entendo. Eu recebo e-mails, sabe? As pessoas frequentemente me procuram após palestras em conferências para agradecer e dizer: seu trabalho valida o que vivi, mas precisei ficar em silêncio. Elas não estão em silêncio porque não têm capacidade de falar. Elas foram silenciadas porque vivemos em uma sociedade que patologiza essas experiências. E, patologiza essas pessoas psiquiatricamente, ou as demoniza por motivos religiosos, tipo, você deve estar possuída por demônios, né? E então, seja lá qual for o dogma, sabe? Aquilo que faz alguém se sentir como se fosse virar uma pária, elas permanecem em silêncio. Então, o motivo pelo qual eu foquei nas pessoas autistas não é porque eu achava que elas eram as únicas. Foi por causa daquela afirmação na ciência de que alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. E nós já temos, bem mais de 120 anos desse tipo de experimentos, observando pessoas que têm esse tipo de habilidade e mostrando que sim, é estatisticamente significativo, e isso é, comumente relatado, e faz parte de muitas tradições culturais e blá blá blá. Mas alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Eu fico tipo, bom, quem é que consegue fazer isso? Quem pode se apresentar e fornecer as evidências extraordinárias? Se alguém pudesse fazer, seria uma dessas pessoas. É desse ponto de vista que eu parto. Você pode nos contar sobre suas experiências sobrenaturais pessoais? Você teve, acho que o que seria chamado de uma experiência de quase morte ou algo próximo da morte aos 13 anos. Eu tenho um irmão mais velho, que uma das coisas favoritas dele enquanto crescia era fazer coisas para provocar a irmãzinha, né? Então, uma das coisas que ele fez foi me levar, ele e o amigo dele me levaram de canoa no rio, sem colete salva-vidas nem nada disso, e eu nunca tinha aprendido a nadar. E eu estava gritando, eu não sei nadar, eu não sei nadar. E meu irmão achou engraçado. E o amigo dele também achou engraçado. Eles viraram a canoa e eu afundei e estava me afogando. E eu tive uma revisão da minha vida. Quero dizer, na época eu não sabia como chamar isso, mas foi como se minha vida simplesmente passasse diante dos meus olhos. E, ao mesmo tempo, eu também senti uma aceitação tranquila, de que eu tô morrendo, E eu sei que minha mãe vai ficar chateada, mas, eu só não vou voltar pra casa pro jantar. E aí, de repente, alguém que tinha presenciado tudo entrou na água. Alguém que já tinha trabalhado como salva-vidas e por acaso estava no rio naquela tarde. Ele entrou, me encontrou, me resgatou e salvou minha vida.
E só anos depois que eu ouvi aquela expressão, sabe, revisão da vida e experiência de quase morte, e eu fiquei tipo, então era isso que aquilo tinha sido. E então eu fui a essa conferência onde, sabe, Phyllis PMH Atwater estava falando sobre a pesquisa dela sobre experiências de quase morte. E ela estudou milhares de pessoas, incluindo crianças. E eu tô ouvindo a palestra dela e ela mostra uma lista de características de pessoas que tiveram uma experiência de quase morte. E eu, sabe, tô olhando para essa lista e algumas dessas características são psicológicas e outras são realmente físicas. E eu tô olhando para essa lista e são, sei lá, umas 16 coisas. E eu tô olhando para elas e pensando, caramba, eu tenho praticamente todas elas. Então eu falei com ela depois. E mas o interessante é que eu não desenvolvi todas elas até ter minha segunda experiência. Mas essa não foi uma em que eu, sabe, estava morrendo, sabe, ou morri e, sabe, fui trazida de volta à vida. E essa foi enquanto eu estava me candidatando à faculdade de medicina e estava atravessando a rua e alguém, sabe, veio descendo a rua de mão única na direção errada. E, sabe, a última coisa que me lembro é de sair da calçada. E a próxima coisa que me lembro é de acordar em um hospital, em um andar de neurocirurgia, com uma concussão grave. E eu fiquei inconsciente por várias horas. E eu não fazia ideia, não tenho nenhuma lembrança do que aconteceu durante essas várias horas. Mas eu me sentia, de alguma forma, profundamente diferente. E essa diferença profunda que eu sentia, eu ficava tipo, eu só coçava a cabeça. E eu ficava tipo, o quê? O que é isso? Eu sinto, mas não sei, sabe? Nem sei como chamar. E aí eu fiquei tipo, meu Deus, É tipo, eu acredito em Deus. E eu fiquei tipo, peraí. Como é que eu posso acreditar em Deus, sabe? Porque eu fui criada como ateia. Eu fui criada sem nenhuma religião. Eu pensei, como é que eu poderia acreditar em Deus, sabe? E então eu lembrei que na noite anterior, quando eu estava nessa aula avançada de matemática, essa mulher sentada ao meu lado perguntou: "Onde você vai fazer pós-graduação em matemática?" E eu disse: "Eu não vou fazer pós-graduação em matemática." E ela disse: "Você é tão talentosa, tem um dom para a matemática. Como pode desperdiçar esse dom de Deus?" Perguntei se ela acreditava em Deus. Falei: "Você avançou tanto em matemática e crê em Deus." Ela respondeu: "Você avançou tanto e não crê em Deus." E nós começamos essa discussão. E eu acabei dizendo: "Eu queria acreditar em Deus, mas isso nunca vai acontecer." E então, na manhã seguinte, eu fui nocauteada. E então eu tive esse sentimento, mas não tinha nada para conectar com isso. Mas foi depois dessa experiência que eu percebi que havia muitas semelhanças com, ah, sabe, com as sequelas das experiências de quase morte. então, quando você volta, é só essa sensação que muda. Você não tem nenhuma, sabe, lembrança que aparece depois de ter estado lá. Eu não tinha nenhuma lembrança. Então, sabe, depois que terminei meu treinamento médico, depois passei um tempo estudando todas essas diferentes tradições espirituais para ver se havia algo que pudesse, sabe, algum tipo de estrutura que se encaixasse. Sabe, eu estava procurando por universais. Será que existem coisas em que todas as religiões acreditam e etc, 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 etc. Então, realmente, sabe, isso me levou a, sabe, coisas como o budismo e os Vedantas e, basicamente, olhando para as tradições orientais. Havia pessoas dessas tradições com quem os físicos do início dos anos 1900 se encontravam regularmente, porque eles viam que estavam descrevendo a mesma realidade. E eu, então, por causa da minha formação em matemática e, você sabe, trabalhando com biofísica e do meu irmão ser físico e tudo isso, fez sentido para mim que eles viessem, sabe, dessas diferentes
você sabe, de origens totalmente diferentes. Mas, sabe, um deles, sabe, ciências exatas, matemática, física, e o outro, sabe, no extremo do, você sabe, caminho místico intuitivo. E eles descrevem a realidade da mesma forma, que é a mesma forma que esses indivíduos autistas com quem eu trabalho descrevem a realidade. Então, é basicamente isso que eu fiz com isso, em resumo. Podemos falar um pouco sobre sonhos e precognição? Você já fez alguma pesquisa sobre os símbolos e significados dos sonhos? Ou sobre pessoas conseguirem acessar o campo maior de informações através dos sonhos? E também sobre pessoas que têm, ou aparentemente têm, experiências pré-cognitivas, seja em sonhos ou de outras formas. Tenho interesse em sonhos há muito tempo. Eles são uma janela para o inconsciente. E, sabe, analisar sonhos é algo que eu faço. Eu fui psicoterapeuta atuante por 40 anos. E eu sou, sabe, muito ligada à psicologia junguiana e ao entendimento dos arquétipos. Quando eu estava escrevendo meu livro, O Enigma do ESP, uma das coisas que eu me perguntei, sabe, foi meio que como um experimento mental. Foi, sabe, qual seria a fisiologia compartilhada que basicamente parece ser, sabe, comum entre quem relata habilidades psíquicas com mais frequência. E então, sabe, eu encontrei essa literatura que falava sobre como é durante o sono, com sonhos que muitas pessoas, inúmeras pessoas tiveram experiências precognitivas, mesmo que normalmente não se considerem psíquicas. Mas no estado de sonho, sabe, elas tinham essas habilidades. E então eu descobri sobre as pesquisas com sonhos que foram feitas, sabe, por parapsicólogos. E eu fiquei tipo, bom, o que a neuroimagem funcional nos revela sobre o estado de sonho? E eu olhei para isso e o que eu vi foi que o hemisfério esquerdo, que é, sabe, o hemisfério responsável pela linguagem, pela lógica, durante o sono com sonhos, ele não é dominante como é na vida desperta. Sabe, a atividade ali é reduzida e é o hemisfério direito que é dominante, que é o lado do processamento intuitivo e gestalt. Além disso, durante o sono com sonhos, os lobos frontais, que você sabe, influenciam nossas expectativas. Os lobos frontais também têm atividade reduzida. Eles estão, você sabe, os lobos frontais estão reduzidos no TDAH. Você sabe, e em crianças pequenas, e você sabe, em termos de atividade, que você sabe, eles não estão totalmente conectados ao resto do cérebro nas crianças. Então eu fiquei tipo, e as crianças relatam essas habilidades, sabe? E algumas pessoas perdem isso ao crescer. E aí eu pensei sobre, bem, síndrome de Savant, sabe? Isso é tipo, sabe, maior reconhecimento de padrões, hemisfério direito, processamento visual e espacial, sabe, hemisfério direito. Onde estão os déficits deles? Na linguagem, sabe? Então eu continuei vendo esse padrão repetidamente e eu apresentei isso na conferência sobre a ciência da consciência lá em 2005, sabe? Que basicamente o que você vê nesses savants, sabe, e com habilidades psíquicas é a reversão do estado de vigília usual, dominância cerebral, sabe? Ou quais áreas são mais ativas. Quando pensei, sabe, bem, quem seria? Quem teria mais probabilidade de, em estado de vigília, expressar esse tipo de dominância reversa? E eu pensei, seriam crianças autistas e outros aspectos sobre elas, como o fato de o ouvido absoluto ser mais comum nelas. Assim, há uma alta fidelidade, mesmo com filtragem de sinal reduzida. Filtragem reduzida de, sabe, informação. Você tem uma fidelidade de sinal mais alta. E eles muitas vezes têm essa capacidade de ficar realmente hiperfocados em uma coisa só, sabe? Então, todas essas características diferentes que eu sabia que fariam deles os candidatos mais prováveis. Eu tenho uma paixão muito forte pelo The Premonitions Bureau, que era um livro de Sam Knight sobre esse campo de estudo, em grande parte baseado no Reino Unido, que tentava descobrir por quê.
Certas pessoas, a maioria delas em instituições de saúde mental, certo? E que tinham sido internadas e consideradas incapazes de funcionar no mundo real. The Premonitions Bureau eram 2 psiquiatras em particular que estavam coletando informações para tentar descobrir por que certas pessoas tinham premonições sobre todo tipo de coisa. Muitas delas não aconteceram, mas algumas ocorreram com tanta precisão. Isso aconteceu com Elizabeth Cron, atingida por um raio quando era jovem mãe no Texas, no fim dos anos 80. Quando ela voltou de sua experiência de quase morte, isso foi uma das coisas que começaram a acontecer. E ela não acreditava em coisas como auras, vida após a morte, comunicação após a morte. E ela começou a receber imagens. Ela disse que não eram pesadelos e nem sonhos. Mas quando ela estava naquele tipo de estado teta, ela recebia informações tão específicas que passou a registrá-las com data e hora. Muitas coisas que ela viu não se tornaram realidade, mas algumas aconteceram com uma especificidade que só pode ser descrita como se aquela informação já estivesse lá fora, certo? E ela conseguiu acessá-la. É isso que é tão interessante. E, sabe, sua pesquisa e todo o trabalho que você fez, sabe, tem sido um foco tão importante e uma pedra fundamental para abrir essa conversa. Não só sobre autismo, mas também para entender melhor o funcionamento do cérebro e o que ocorre quando ele não age como esperado. Sim, bem, obrigada, sim. Ela abriu caminho para que pudéssemos correr, Jonathan. Ela anda tão bem. Acho que talvez a experiência mais comum que as pessoas têm é sonhar com alguém. E então essa pessoa vai falar, tipo, ou você liga, manda e-mail, faz tempo que não manda mensagem. Aí pensa, não acredito que estou falando com você, até esqueci. Sonhei com você semanas atrás. Acho que as pessoas se perguntam. Isso é uma forma de comunicação telepática onde deixamos nossa consciência desperta e então estamos vagando por esse outro mundo de alguma forma e nos comunicando. Em vez de pensar assim, porque quando ela começou, sabe, quando você rotula coisas assim, como telepatia, aí as pessoas querem saber, bom, qual é o mecanismo, sabe, como é que isso funciona, sabe, blá blá, e as pessoas acabam se prendendo nesse tipo de coisa. A maneira como eu diria é que eu realmente acredito que todos nós fazemos parte de um todo maior. Certo. E, sabe, então, isso, sabe, esse tipo de experiência nos lembra dessa interconexão. Não precisa ser um sinal indo de um para o outro. É mais que fazemos parte do mesmo, sabe? Como uma tribo ou rede social. É, uma rede. Nós fazemos parte da mesma coisa. Você acha que existem sonhos que talvez sejam mais importantes para prestar atenção? Tipo, sim, Ah, sim, com significando certeza. um padrão, do tipo, ei, fica atento a isso, ou isso pode indicar uma intenção mais profética, do que as pessoas devem estar cientes. Quando você tem um sonho que tem uma certa qualidade, existe um. Quando o sonho tem algo, tipo, te deixa com uma sensação forte, sabe? Tipo, um sentimento, ok. Eu acho que é importante prestar atenção nisso e tentar, sabe, lembrar. Você tem que pensar no seu sonho imediatamente. Quero dizer, sabe? Porque ele vai desaparecer no ar se você não fizer isso. E porque quando ele deixa uma impressão tão profunda em você, tem informação nesse sonho. Agora, a informação nesse sonho, você tem que destrinchar, porque parte dela pode ser puramente simbólica e, sabe, e não ser, sabe, uma representação de algo preciso, literalmente, que vai acontecer no futuro. Às vezes, é uma representação de coisas que realmente acontecem no futuro. Quero dizer, há várias pessoas que têm esses sonhos e depois elas se encontram nas circunstâncias sobre as quais o sonho falava e conseguem lidar melhor com a situação. Por exemplo, tem esse cara famoso que, sabe, continuava tendo esse sonho recorrente de, sabe, estar num laboratório, onde alguém, sabe, teve um acidente químico em que, tipo, esse produto químico caiu nos olhos da pessoa. E você precisa agir rápido, sabe, para evitar perder a visão. E foi uma daquelas situações em que ele sonhou tanto com isso que conseguiu agir imediatamente. É treino, né? O cérebro dele estava treinando. Exatamente, exatamente. Porque o que a gente pratica nos nossos sonhos, a gente pode colocar isso em prática. Isso, sabe, isso
Isso desenvolve essa habilidade do mesmo jeito que praticá-la na vida real. Então, eu acho que se um sonho é recorrente ou se ele deixa algum tipo de impressão em você, você realmente precisa analisá-lo, registrá-lo e começar a aprender mais sobre o seu padrão específico de sonhos. Sabe, porque algumas pessoas, os sonhos delas tendem a ser mais simbólicos, sabe? E aprender mais sobre, sabe, o simbolismo. Existe uma certa quantidade de simbolismo que, sabe, todos nós compartilhamos. Há um simbolismo um pouco idiosincrático. Então é preciso descobrir o que esses símbolos significam para você. É realmente uma arte, e era uma das minhas atividades favoritas como psicanalista. Você começou a estudar autismo, sabe, nos anos 1980. Acho que a prevalência do autismo era de 1 em 10 mil, sabe? Deixando o sobrediagnóstico de lado, deixando esse guarda-chuva gigantesco de lado, certo? Onde muitas pessoas que, sabe, nós costumávamos, não chamamos mais de autofuncionamento, mas, sabe, em termos dos diferentes tipos, certo? De indivíduos e diferentes tipos de desafios e habilidades que vemos, sabe, a estimativa agora é mais como 1 em 30. E como você disse, costumava ser algo muito incomum de encontrar, em especial indivíduos não falantes. Agora, isso não é apenas por sobrediagnóstico e parte do aumento, sabe? E você já falou sobre isso. Aumento das taxas de cesariana, ultrassom na gravidez e alterações alimentares, que você já citou, afetarem o microbioma. Até Wi-Fi, campos eletromagnéticos, exposição a produtos químicos e ingestão desses produtos e fragmentos geneticamente modificados. Eu queria saber se você pode encerrar aqui fazendo um contraste, certo? Entre todas as coisas que talvez estejamos fazendo e que estão contribuindo para esse aumento. E também, por outro lado, essa incrível oportunidade que temos, por causa dessas coisas, de entender diferentes formas de processar informações. Isso nos dá uma janela tão grande, certo? Para a consciência. Você pode falar um pouco sobre essa complexidade de como nós podemos estar, sabe, em alguns casos, criando um ambiente que é, sabe, ao trazer esses desafios à tona, também surge uma chance de entender melhor como chegamos aqui. Sim, quero dizer, eu acho que há tantas formas pelas quais essas pessoas autistas, são realmente um presente para a humanidade. E uma das razões pelas quais eu digo isso é porque elas, você pode observar, sabe, o que elas estão nos ensinando? Certo, elas estão nos ensinando sobre, sabe, elas estão nos mostrando evidências de habilidades humanas inatas que esquecemos ou que foram literalmente suprimidas, certo? Então, sabe, isso é algo realmente um ponto positivo para a humanidade, certo? Elas estão nos mostrando outras formas pelas quais podemos, sabe, processar informações. E muitas delas, sabe, querem contribuir para a ciência. E elas têm essa capacidade de ter insights sobre coisas que, sabe, que já ajudaram cientistas. E então, sabe, mas ao mesmo tempo, eles estão muito doentes, a maioria deles, os que têm autismo severo. Quer dizer, sabe, muitos deles, eles sentem muita dor física, eles, sabe, têm muitos problemas intestinais, dores de cabeça, sabe? Só. Sabe, eles ficam super estimulados facilmente. Então, tem um lado bem negativo para eles nessa experiência. E eu realmente acredito que as duas coisas não precisam andar juntas. Certo. E então, quando as pessoas falam, elas criticam os pais que querem ver, sabe, seus filhos melhorarem. Eles ficam chateados, dizendo que estou falando de curar o autismo e criticando essas pessoas. Mas não é isso. A forma como eu diria é que não é o autismo, do ponto de vista da neurodivergência, que precisa ser curado. Na verdade, nós precisamos disso. Ok, eu acolho isso. São as comorbidades médicas deles que precisam ser tratadas, para que eles possam ter mais o tipo de vida que, você sabe, para que possam se libertar e viver como desejam.
Somos muito gratas, sabe, por poder conversar com você e aprender mais sobre o seu trabalho e sua trajetória, e por toda a pesquisa incrível que, obviamente, chamou a atenção de tantas pessoas por causa das telepathy tapes. Mas seu trabalho é muito mais amplo e diverso. Somos muito gratas por ter conversado com você. Claro, obrigada, foi um prazer. Obrigada, doutora Hennessy. Você quer que eu explique um pouco sobre o cérebro? Quer uma aula sobre o cérebro? Acho que você está imaginando o cérebro como se fosse uma espécie de represa. É isso. E é assim que o filtro fica de fora. Aí você bate nele e uma enxurrada de água passa, mas às vezes só vem os fractais. Fico feliz que minha resposta tenha sido igual à de alguém que pratica isso, porque realmente não sabemos. Essa é sempre a resposta. Não, mas um dos desafios é que quando não sabemos algo na ciência, o que fazemos é descobrir como testar isso e criamos uma hipótese. E então, ou provamos a hipótese ou a refutamos. Então não existe uma maneira confiável de ver se conseguimos e, você sabe, décadas, se não séculos de pesquisas horríveis com animais, você sabe, esclareceram muitas coisas que sabemos sobre o cérebro, o sistema nervoso, todas essas coisas. Mas é quase impossível e antiético causar ferimentos em humanos para ver o que acontece. No entanto, você sabe, como é verdade para toda a história da neurociência em particular, a guerra e as doenças muitas vezes produzem uma quantidade tremenda de informações que você não teria de outra forma. E alguns desses insights incríveis sobre como o cérebro funciona viriam de lesões muito específicas, de, você sabe, explosões. Muitos dos avanços incríveis que vimos na compreensão de qual região do cérebro faz o quê, você sabe, vieram disso. Quero dizer, o mapeamento da compreensão do lobo occipital, isso veio de, você sabe, balas atravessavam áreas do cérebro de forma que permitiam manter pessoas vivas, que então relatavam experiências. Assim como o fato de que o cérebro não possui receptores de dor, certo? Você pode fazer uma cirurgia cerebral aberta e mexer ali para ver o que acontece se tocarmos aqui, o que acontece se tocarmos ali. E você tem pessoas, quero dizer, existem estudos incríveis de violinistas sendo convidados a tocar enquanto o cérebro deles está exposto, certo? Eu ia contar a piada favorita do meu pai. Qual é? Um homem fará cirurgia cerebral e diz ao médico: "Vou conseguir tocar piano depois disso?" O médico responde: "Claro, não se preocupe." O paciente diz: "Ótimo, nunca soube tocar antes." Então, aqui vai uma pergunta. E eu sei que não é possível fazer essa pesquisa em seres humanos, mas se todas as informações estiverem disponíveis e algum tipo de lesão maluca puder criar um SAVA. O que você quer dizer com todas as informações disponíveis no universo? No universo. Ok. Como se isso é potencialmente um pressuposto para o facto de que você sofre uma lesão e agora consegue falar um idioma ou se torna um matemático incrível ou algo assim. Não seria tão louco pensar que você coloca um chip Neuralink no seu cérebro? Que Um possa aparelho de controlar estimulação, ou sim. estimular e controlar, aumentar e diminuir. Ok. Então há algum tipo de atividade e agora, de repente, eu consigo fazer Kung Fu. Então, uma das coisas... Isso só acontece na Matrix. Ele quer aprender Kung Fu. Ele teve o cérebro estimulado, agora sabe um idioma e você consegue realizar tarefas. Acho que esse é um exemplo disso, e embora possam haver exemplos melhores, não sou estudante de neurociência nem neurologista. Mas sabe, existe algo chamado DBS, estimulação cerebral profunda. E sabe, isso foi quando eu estava na faculdade, já faz muitos anos. E era como um eletrodo que era colocado. Acho que era para Parkinson. E, sabe, ao ligar, né, eliminava, acho que eram tremores ou algo assim. Muitas regiões do cérebro, e isso é importante para todos refletirmos, muitas regiões do cérebro não são apenas interruptores de ligar e desligar. Estimulação, né? Se pensarmos em estimulação elétrica, porque todo o cérebro é codificado por estimulação elétrica, certo? A liberação de neurotransmissores ocorre pela estimulação elétrica propagada pelos axônios. Então, a ideia de que a estimulação produziria apenas uma coisa simplesmente não é verdadeira, porque você tem todos esses circuitos inibitórios. Então, pode ser que a estimulação, na verdade, desligue certas coisas, e tudo está conectado. É como o maior entroncamento de rodovias que você pode imaginar, multiplicado por trilhões de
de vezes. Então, nem sempre a gente sabe se tocarmos aqui, e claro, existem estudos sobre a amígdala, em que, quando pressionamos aqui, o macaco fica assustado, com certeza. Mas para muitos desses sistemas, eles são sistemas, especialmente quando se trata de qualquer coisa emocional. Você sabe, esse tipo de processamento está ligado à memória hipocampal. Existe tanta variabilidade, assim como um animal traumatizado vai se comportar de forma diferente de um animal que não foi traumatizado, e o mesmo vale para os humanos, certo? Se você é uma pessoa com transtorno de estresse pós-traumático, certo? Quando um caminhão de bombeiros passa, é uma experiência muito diferente do que se você não tem transtorno de estresse pós-traumático e um caminhão de bombeiros passa. É esse tipo de coisa. O mesmo estímulo não vai necessariamente ser replicável de um indivíduo para outro. E o mesmo acontece com danos. E, sabe, eu acho que isso é... Fico feliz que ela tenha mencionado essa complexidade. Sabe, há muitas coisas não naturais que achamos que levaram ao aumento, sabe, na manifestação do autismo, especialmente esse tipo que ela tá falando. E, ao mesmo tempo, isso gerou essa conversa, sabe, essa abertura para entendermos o cérebro de maneiras que não entendíamos antes. E eu não vou dizer que sabe, que todo o dano que causamos ao meio ambiente e ao ambiente placentário e todas essas coisas seja de alguma forma positivo, mas é fascinante que isso tenha aberto um campo inteiro, sabe? Isso está nos dando mais compreensão de como o cérebro e o sistema nervoso funcionam, mas também funciona como uma janela para a natureza da consciência e da realidade. Há muito a analisar neste episódio. A conversa será animada no Substack. Se quiser conhecer a comunidade e se conectar connosco e com o público do Breaker, apareça lá. Meu e Mindful Alex Breakdown no Substack. Do nosso breakdown para aquele que esperamos que você nunca tenha. Nos vemos na próxima. The Alex Breakdown, she's gonna break it down for you. She's got a neuroscience PhD or two.